Pelo fato de pessoas com poderes ser algo completamente normal em My Hero Academia, a profissão de herói acabou se tornando uma realidade nesse mundo. E justamente por ser uma profissão, esse mundo também acaba oferecendo escolas que ensinam aos seus alunos como se tornar um herói profissional. Basicamente, essa é a trama de My Hero Academia, de forma resumida. O protagonista da história acaba entrando na escola de maior prestígio no seu país, a UA, e dentro da sua turma, podemos conhecer vários outros aspirantes a herói e seus poderes formidáveis. Hoje, nós vamos conhecer todos esses alunos da turma do protagonista, mais especificamente, a turma da classe 1A, e ranquear todos eles do mais fraco ao mais forte, enquanto explicamos também cada um dos poderes que eles possuem. Mas antes, o que você acha de fazer parte de um grupo tão legal e incrível quanto a turma 1A? Para isso, é só você se inscrever aqui no canal e fazer parte do time Ultra Nerd. Aproveita e deixa o like aqui também, para virar um membro ainda mais querido no nosso grupo. E só para avisar, esse vídeo vai conter spoilers, mesmo que poucos, sobre o mangá, beleza? Então, vamos conhecer os alunos da classe 1A. A classe 1A possui 20 alunos no total. No decorrer do anime, vimos esses alunos recebendo um destaque muito grande, ganhando a devida atenção do autor para poder explorar ainda mais os poderes e personalidades de cada um deles, o que aproximou ainda mais os personagens do público. Graças a essa aproximação, os fãs acabaram considerando os personagens secundários como a característica mais forte de toda a obra, visto o quanto eles são carismáticos e até mesmo poderosos. Mas claro que, inegavelmente, alguns são mais fortes do que outros, e esse é apenas um dos propósitos dessa lista. Enfim, vamos começar ranqueando todos os alunos da turma protagonista, lembrando que vamos começar do mais fraco e seguindo até o mais poderoso da turma. Em 20º lugar, Toru Hagakure. Apesar de quase nunca podermos ver suas reais emoções, Hagakure continua sendo uma garota bastante expressiva e animada. A individualidade da garota é a invisibilidade, e aparentemente, ela não consegue desligar o seu próprio poder, o que faz com que ela fique invisível 100% do tempo. Porém, ela não consegue deixar suas próprias roupas invisíveis, e sempre está usando apenas um par de luvas e botas, além, é claro, do seu uniforme escolar. Hagakure basicamente é a heroína perfeita para missões furtivas, mas ela também é capaz de fazer outras coisas com seus poderes. Graças às suas aulas na UA, Hagakure descobriu que também tem controle sobre a luz, e ela também é capaz de refratar a luz que passa por ela para criar um poderoso flash. Usando suas habilidades de manipulação de luz, ela já conseguiu redirecionar até mesmo o laser de luz disparado por Aoyama, mudando a direção do disparo. Por seu poder ser assim tão limitado, Hagakure fica lá embaixo na nossa lista. Em 19º lugar, Minoru Mineta. Há quem diga que ele é o personagem mais irritante de Boku no Hero, e com razão. Apesar do tamanho, Mineta também está em seus 15 anos, e sua personalidade é o que torna ele tão difícil de aturar. O garoto é um pervertido incorrigível. Ele mesmo já confessou que o motivo que fez ele querer ser um herói é receber a atenção do máximo de garotas possíveis. Seu poder se chama Pop-Off, e consiste em retirar umas espécies de bolinhas roxas, que aparentemente atuam como cabelo, em sua cabeça, e aplicá-las em alguma superfície. Depois de retirar uma única bolinha da sua cabeça, outra esfera cresce instantaneamente no lugar. As bolas são extremamente pegajosas e grudam em qualquer superfície, e somente o Mineta consegue retirá-las sem ser afetado por elas, já que seu corpo apenas rebate nas bolinhas. Ele também pode grudar várias das esferas roxas para formar uma corda gigante ou uma rede. Ele pode usá-las em um escudo ou mesmo para grudar os seus oponentes. Além do mais, como o garoto é baixinho e tem seu corpo repelido pelas esferas, ele pode aplicar as bolas em várias posições de um local fechado e se locomover rapidamente de uma para outra enquanto é repelido. Apesar da infantilidade e do seu tamanho, ele acaba tendo um enorme potencial para explorar o seu próprio poder. Mas ainda assim, o Mineta acaba sendo um dos mais fracos da turma. Em 18º lugar, Koji Koda. O aluno mais tímido de toda a turma. Para a tristeza de Koda, sua individualidade depende justamente da sua voz, e sua personalidade não ajuda muito não. Seu poder é a voz animal, permitindo que ele se comunique com todo tipo de animal, desde grandes elefantes até insetos minúsculos, enquanto ainda fala normalmente como um humano. Qualquer comando que ele der, o animal irá fazer exatamente o que ele ordenou. Porém, nós só fomos vê-lo usar os seus poderes pela primeira vez bem tarde no anime, quando ele e a Jiro enfrentaram o professor Present Mic nas aulas práticas.
Para ajudar Koda a melhorar sua individualidade e até superar um pouco a timidez na sua fala, o garoto recebeu uma máscara que faz parte do seu traje de herói, e tal máscara o ajuda a ampliar o som e o alcance da sua voz, permitindo que ele se comunique com ainda mais animais. Além disso, após uma alteração em sua aparência, Koji agora pode comunicar os seus pensamentos e sentimentos aos animais sem usar a sua voz, graças a seus novos chifres que agem como um canal telepático. O Koda também tem um enorme potencial, mas sua falta de confiança e timidez acabam impactando muito na sua performance como herói. E então, ele também acaba ficando bem no fundo da lista. Em 17º lugar, Yuga Aoyama. O garoto que acaba sendo a própria personificação da palavra narcisista. Aoyama também é um estudante difícil de lidar, já que na maior parte do tempo ele vai estar falando de si mesmo e se vangloriando por sua beleza ou por sua individualidade, que se chama Neville Laser. A sua habilidade permite que ele dispare um poderoso raio de energia brilhante do seu umbigo, que libera uma forte luz e consegue até mesmo impulsionar o corpo de Aoyama para a direção contrária que disparou. A força destrutiva desse laser tem a capacidade de destruir até mesmo metal e concreto, mas após poucos segundos de uso, o garoto fica com uma forte dor de barriga. Isso acontece porque o Aoyama nasceu sem uma individualidade e recebeu seu poder do All for One, e por conta disso, seu corpo era incompatível com a individualidade e ele tinha muito pouco controle sobre ela. Porém, com suas aulas na UA e seu traje criado especificamente para melhorar a forma que ele usa o seu poder, Aoyama tem aprendido muito mais a como usar o seu laser de forma efetiva e sem sentir dores. Ele já foi capaz de desenvolver uma técnica onde os disparos do seu raio acontecem em forma de bombardeio, sendo atirados para várias direções. Só que, infelizmente, até que chegue o dia em que ele seja bastante eficaz com sua própria individualidade, Aoyama hoje é um aluno que deixa a desejar no quesito eficiência. Em 16º lugar, Hanta Zero. Zero é um dos heróis mais ágeis dentro da turma 1A, graças à sua individualidade Tape. Seus cotovelos têm o formato de rolos de fitas adesivas, e deles, o garoto consegue disparar as fitas em alta velocidade e de forma retilínea. Elas se grudam facilmente em qualquer superfície e aguentam com folga o peso de Zero. Por causa disso, ele consegue grudar as suas fitas em grandes construções para se locomover rapidamente de um ponto a outro. É quase a mesma coisa que o Homem-Aranha faz. Além de mobilidade, sua individualidade também serve para restringir o movimento de seus oponentes, ao amarrá-los com suas fitas. Porém, elas parecem ser apenas um pouco mais resistentes do que fitas comuns, e não são tão difíceis de serem destruídas, já que qualquer oponente cujo poder seja focado em força física, a individualidade de Zero não vai conseguir contê-los. Ele também tem um limite do quanto pode usar as suas fitas, sem sentir dor nos cotovelos, mas ele está aprendendo a superar esse limite na UA. Seu poder pode até ser versátil, mas o garoto não é tão forte em comparação aos outros alunos da turma, e ele também não tem muita experiência prática como herói. Sendo assim, ele ocupa essa posição baixa na lista. Em 15º lugar, Kyoka Jiro. Ela até tenta bancar a garota emo e retraída, mas não é difícil colocar um sorriso ou qualquer outra expressão no rosto de Jiro. Seu poder é o Earphone Jack, grandes fios de fones de ouvidos que saem da ponta das suas orelhas. Esses fios podem se esticar bastante, e assim que ela pluga esses fones em qualquer superfície sólida, Jiro é capaz de ouvir sons praticamente inaudíveis para o ouvido humano. Isso acaba tornando ela uma excelente heroína para quando o quesito é infiltração e resgate de reféns. Ela também pode plugar os seus fones nos alto-falantes das suas botas de heroína e ampliar o som do seu próprio batimento cardíaco, criando um som estrondoso capaz de atordoar vários inimigos. Além disso, Jiro também pode canalizar o som do seu batimento através dos fones na forma de um violento ataque de vibração. Apesar de seu poder parecer incrível, Jiro ainda tem problemas para ser mais eficiente em uma luta e se virar sozinha. Caso seus ouvidos sejam completamente inutilizados, seu poder também fica inutilizado, e graças à falta de experiência da garota em saber usar o seu poder de forma mais eficiente, ela não seria a melhor opção para enfrentar um vilão de frente. Por isso, ela vai para a posição 15. Em 14º lugar, Mashirawa Jiro. O único aluno na turma que pratica artes marciais. O Jiro é um rapaz honrado e altruísta, sempre querendo o melhor para seus amigos. Ele entrou no mundo das artes marciais graças à sua individualidade, que nada mais é do que uma enorme e grossa cauda. Esse membro a mais até era um incômodo e uma individualidade indesejada por ele no início, mas hoje em dia, ele quer transformar o seu incômodo na sua maior força, ao usar a sua cauda em seus combates corpo a corpo.
Mesmo que não pareça um poder tão surpreendente assim, Ojiro é capaz de ser muito versátil com sua cauda, permitindo que ele se pendure em árvores como um macaco, envolva os seus inimigos e até sirva como um terceiro braço para ele. Seu membro extra também tem força o suficiente para quebrar objetos duros como o metal, suportar o seu peso corporal e também pode impulsionar o garoto para qualquer direção, depois de acertar alguma superfície sólida, deixando ele mais ágil em seus movimentos. Certamente, Ojiro é capaz de muita coisa com a sua individualidade, sendo incrivelmente hábil em usá-la com seu conhecimento em artes marciais, mas infelizmente nunca vimos o real potencial do garoto. Apesar de tudo, como ele consegue ser bastante eficiente no mano a mano, ele fica acima da Jiro na lista. Em 13º lugar, Hikido Sato. Esse herói tem o poder que seria perfeito para todos os amantes de doces. Sato é um cara gentil e educado, e sua individualidade é o Sugar Rush. Ele converte todo o açúcar que ele ingere em força física, e para ativar o seu poder, ele precisa consumir somente 10 gramas de açúcar. Essa pequena quantidade já é o suficiente para multiplicar sua força em 5 vezes, mas isso só ocorre por no máximo 3 minutos. Porém, caso ele consuma mais 10 gramas, ele estende esse tempo de aumento de força em mais 3 minutos. Porém, assim que ele ativa sua individualidade, ele vira alguém que depende unicamente dos seus músculos e nada do cérebro, já que a sua inteligência cai bastante. Ao menos a sua força já se mostrou o suficiente para derrubar várias rochas criadas pelo Professor Cementos. E mesmo que seu poder seja unicamente força bruta, o Sato consegue se virar muito bem sozinho. No entanto, caso ele enfrentasse um oponente com um alto grau de inteligência, ele estaria em grandes apuros. Por isso, ele ainda fica fora dos 10 primeiros dessa lista. Em 12º lugar, Mezu Shoji. Apesar da sua aparência bizarra, Shoji consegue surpreender muito com o que é capaz de fazer com a sua individualidade. Seu poder de nome Duple Arms concede a ele um conjunto de tentáculos ao lado de seus braços. Com isso, ele pode transformar as pontas desses tentáculos e replicar outras partes do seu corpo, formando novas orelhas, bocas, olhos e por aí vai. E vale mencionar que todas essas partes duplicadas são ainda mais eficientes que as originais. E como resultado, o Shoji tem todos os seus sentidos aprimorados e um grande aumento em sua capacidade sensorial. Assim, ele tem sua audição melhorada e passa a ser capaz de enxergar através de vários ângulos de uma única vez, além de aumentar a sua força física ao duplicar os seus braços. Sua individualidade acaba sendo muito útil em missões de localização ou reconhecimento, já que seus braços também podem se esticar muito alto conforme se replicam. E com vários olhos e orelhas apontados para várias direções, ele consegue ter muita informação do local de onde está em questão de segundos. Então, graças à sua versatilidade, Shoji consegue uma posição relativamente boa nesse ranking. Mas como não sabemos até onde vai exatamente o limite da sua replicação de membros, ainda não podemos colocá-lo no top 10. Em 11º lugar, Ochaku Uraraka. A primeira pessoa a fazer amizade com Deku na OA. Ela é uma pessoa bastante doce e gentil, com um objetivo nobre de se tornar heroína para ter bastante dinheiro e ajudar os seus pais. E apesar da fofura, Uraraka muda completamente de personalidade quando está em uma competição. Sua individualidade é a gravidade zero, que dá a ela o poder de anular os efeitos de gravidade de qualquer coisa. Então, tudo que ela tocar com a ponta dos dedos, seja um objeto inanimado ou até mesmo um ser vivo, essa coisa tocada vai perder sua gravidade e começar a flutuar. Até mesmo carros e grandes pilares de pedra perdem totalmente os seus efeitos de gravidade e ficam extremamente leves com o toque da garota. A Uraraka também pode fazer ela mesma perder a sua gravidade, ao tocar os seus dedos entre si e ser capaz de sair flutuando por aí. O problema é que, quanto mais tempo ela usar a sua individualidade, ou usar ela em um objeto muito grande, como um avião por exemplo, a garota acaba sofrendo de uma náusea severa. Sua inocência e sua falta de experiência em combate próximo era um problema sério para ela, mas depois do estágio prático que fez com o herói Gunhead, todos esses problemas de Uraraka foram praticamente resolvidos. Ela também é um dos estudantes com grande experiência de campo, graças à residência que fez com a heroína Ryukyu. Por esses motivos, a Uraraka ocupa essa posição bem próxima do top 10. Em 10º lugar, Chisuyu Asui. Provavelmente a garota com a habilidade mais esquisita da classe 1A. Ela é uma estudante bastante sincera e muito dedicada a se tornar uma heroína profissional. Os poderes da Tsuyu, basicamente, é fazer tudo que uma Han é capaz de fazer. A garota consegue esticar a sua língua em até 20 metros, se grudar em paredes, pular bem alto e até mesmo camuflar a sua pele com o ambiente. Ah, e ela também consegue explodir o seu estômago para fora do corpo. Mas ninguém quer ver isso acontecendo, né?
Mesmo que os poderes de uma Han possam não parecer grande coisa, nós vimos tudo que a Tsuyu é capaz de fazer com a sua individualidade, quando ela participou do estágio com o herói profissional Selkie, e com a residência da atual heroína número 10, Ryukyu. A Tsuyu até mesmo já realizou missões de resgate e combate a criminosos, como uma verdadeira heroína, o que a torna um dos alunos da 1A com a maior experiência de campo. E então, ela sabe bem como se virar. As únicas fraquezas da Tsuyu seriam a desidratação, que é algo essencial para a vida de uma Han, e a alteração brusca de temperatura em um ambiente, já que por ser um animal de sangue frio, as Hans não conseguem controlar a sua temperatura corporal, e seus corpos sempre têm a temperatura definida pelo ambiente em que estão. Por causa das suas fraquezas anfíbias, a Tsuyu fica limitada a conseguir uma posição mais alta nessa lista, mas sua enorme experiência e eficiência em missões a colocam facilmente aqui no top 10. Em nono lugar, Mina Ashido. Possivelmente a garota mais amigável e alto astral de toda a turma. A individualidade de Mina permite que ela produza um líquido corrosivo do seu corpo, como se fosse uma versão melhorada de um ácido sulfúrico. Então, esse ácido pode ser extremamente corrosivo, podendo até mesmo derreter armaduras de metal, como aconteceu com o traje de herói do Aoyama. E além do seu uso para o ataque, o ácido também pode ser usado de forma defensiva, onde a Mina cria uma parede de curta duração com o líquido, que consegue derreter vários projéteis lançados contra ela. Como se não bastasse, sua individualidade também pode ser usada para sua própria mobilidade. Graças ao seu treinamento na escola, seu corpo ficou ainda mais resistente ao seu próprio ácido, e ela também conseguiu controlar a consistência desse líquido, podendo deixá-lo mais solúvel, viscoso ou incrivelmente destrutivo. Assim, além de usá-lo para o ataque e defesa, ela é capaz de secretar uma versão não corrosiva do ácido pelos seus pés, permitindo que ela possa deslizar e se mover bem rápido pelo líquido. A Mina pode até ter pouca experiência de campo e de como usar o ácido de forma efetiva, mas ainda assim, seu poder é bastante versátil e tem um grande potencial. Por isso, ela fica dentro do top 10. Em oitavo lugar, Momo Yaoi Yorozu. Uma aluna bastante prodigiosa, tanto que entrou para a OA por meio de uma recomendação. Hoje ela é até a vice-presidente da turma. Momo é bastante educada, elegante e inteligente, mas também é autodepreciativa e indecisa em suas próprias decisões. Sua individualidade é a criação. Ela pode criar qualquer coisa não orgânica a partir dos lipídios, ou melhor, das células de gordura do seu próprio corpo. Ela pode replicar desde pequenas bonecas russas até um enorme canhão. Porém, algo grande assim exige alguns minutos para que a garota possa criar. Além disso, ela também precisa entender como é a estrutura molecular do objeto, se é feito de metal, de vidro, essas coisas. E obviamente, quanto mais a garota come, mais fácil é para ela criar objetos, já que ela passa a ter mais material para trabalhar. Momo consegue até mesmo criar dinheiro, mas ela mesmo disse que não faz isso por medo de causar inflação no seu próprio país. Ela até pode ser muito eficiente nas provas escritas, mas a garota sofre bastante com as provas práticas. Nas primeiras vezes que a vimos em ação no anime, ela sempre era derrotada graças à sua falta de confiança em si mesma e por não tomar as decisões certas de forma rápida. Porém, a garota já apresentou um enorme progresso até hoje e já aprendeu a confiar em si mesma. Apesar do seu progresso, a Momo é muito mais eficaz quando está em equipe, já que criar armas mais poderosas como o canhão exigem tempo, o que dá abertura para ela ser atacada pelo inimigo. Mas visto que seu poder não tem nenhum limite de coisas inorgânicas a serem criadas, ela consegue um lugar alto nessa lista, pela versatilidade e possibilidades de uso da sua individualidade. Em sétimo lugar, Tenya Ida. O garoto que entrou na UA para seguir os passos do seu irmão, um renomado herói profissional. Ida é um garoto bastante responsável, até demais por assim dizer, respeitoso, honrado e líder. Ele até mesmo é o presidente da turma 1A. Sua individualidade é o motor. A parte de trás das suas duas pernas possui canos, semelhantes a escapamentos, que saem de dentro do seu corpo, que inclusive dão a ele várias marchas, assim como um carro de verdade. Quando sua individualidade é ativada, os escapamentos liberam chamas e dão uma super velocidade para o Ida. Sua velocidade foi muito útil durante a invasão dos vilões na USJ, onde ele foi capaz de deixar o local e avisar a todos os heróis profissionais na UA sobre o ataque em questão de minutos. Sua individualidade também acaba sendo muito útil para combates corpo a corpo, já que a velocidade das suas pernas adiciona muito mais força ao impacto dos seus golpes, fortalecendo principalmente os seus chutes. Ida também pode aumentar de maneira brusca sua velocidade com a forma Recipro Burst. Seus escapamentos liberam chamas muito maiores e de cor azul.
Com isso, sua locomoção é praticamente imperceptível aos olhos humanos, onde em um segundo ele tá na sua frente, e no outro ele já tá bem atrás de você. Mas, obviamente, como toda técnica secreta, Ida não consegue usar essa forma por muito tempo, e depois de usá-la, ele fica sem sua super velocidade por um tempo. Por ser alguém tão focado e tão aspirante a ser um líder, Ida tem bastante potencial para ser um herói poderoso, mas sua personalidade pode ser uma barreira no seu caminho. O garoto ainda não sabe deixar os seus sentimentos pessoais fora do serviço de herói, o que já quase fez ele morrer pro vilão Stain depois de desejar vingança pelo que o vilão fez ao seu irmão. Por causa disso, Ida fica no 7º lugar nessa lista. Em 6º lugar, Denki Kaminari. E esqueceu seu carregador em casa? Não tem problema, o Kaminari pode te ajudar com isso. Kaminari é um cara bastante descontraído e cômico. Sua individualidade é a liberação de eletricidade. Porém, ele é muito 8 ou 80 com seus poderes. Ou ele libera uma onda de energia muito fraca, capaz de no máximo carregar celulares, ou ele libera ondas muito fortes, que acabam se espalhando para todos os lados e podem até mesmo acertar os seus aliados. Quando o Kaminari libera muita energia de uma só vez, ele meio que frita o seu próprio cérebro, fazendo o garoto agir como um bobalhão por vários minutos até se recuperar. Mesmo que seu poder seja bastante arriscado, ele pode facilmente derrubar um grupo inteiro de vilões de força moderada, e até mesmo derrubar um gigante de terra, criado pela heroína Pixie Bob. Graças aos seus estudos na UA e às melhorias do seu traje de herói, Kaminari também aprendeu a desenvolver novas técnicas para liberar a sua eletricidade, e até mesmo fazer com que ela atinja somente um alvo específico, ao invés de todo mundo ao seu redor. O garoto evoluiu muito durante os seus estudos na UA, e mesmo que ele ainda possa agir como um idiota depois de liberar todo o seu poder, ele já está aprendendo muito mais a controlar esse seu problema, somente liberando o necessário para derrotar os seus oponentes. Diante disso, ele tem um lugar bem alto aqui no top 10. Em 5º lugar, Eijiro Kirishima. Um aspirante a herói que é, ironicamente, bastante cabeça dura, só perdendo mesmo pro Bakugo nesse sentido. Kirishima é alguém impulsivo e ansioso, mas que também leva muito a sério o seu desejo de se tornar um herói. Seu poder é o endurecer. Ele pode enrijecer o seu corpo até ficar duro feito pedra. Até mesmo a sua pele fica com uma aparência e textura de rocha quando ele usa sua individualidade. Essa habilidade também acaba oferecendo alguns efeitos extras para ele, como força superior e resistência a calor e a explosões, por exemplo. Mesmo que pareça uma habilidade interessante, Kirishima nunca foi capaz de desenvolver técnicas diferenciadas para sua individualidade, já que endurecer o seu próprio corpo é tudo o que ele é capaz de fazer. Apesar dele considerar a si mesmo como o herói de uma habilidade só, ele trabalhou muito para aperfeiçoar ao máximo essa única utilidade do seu poder, semelhante ao que o Zenitsu fez com a sua respiração do trovão em Demon Slayer. Kirishima melhorou sua individualidade até o ponto dele ficar tão resistente e durável que ele criou a sua forma Red Riot Unbreakable, onde teoricamente seu corpo fica completamente inquebrável, fazendo dele o escudo perfeito. Mesmo que o garoto só consiga manter essa forma por poucos minutos, ele já foi capaz até mesmo de resistir a um ataque incessante de lâminas no seu corpo. O único que foi capaz de ferir Kirishima na sua forma Unbreakable foi o vilão Rappa, um membro da Yakuza 8 Preceitos da Morte. Porém, aquela derrota só motivou o jovem a melhorar ainda mais o seu endurecimento para batalhas futuras. Por seu foco, treino, insistência e até mesmo experiência de campo, já que ele fez residência com o herói profissional Fat Gum, Kirishima vai para o 5º lugar na nossa lista. Em 4º lugar, Fumikage Tokoyami. O verdadeiro aluno emo da sala, mas que não deixa de expressar o que sente quando precisa. O poder de Tokoyami é o Dark Shadow, um monstro em forma de sombra consciente e com aparência de pássaro que se estica a partir do seu corpo. A sombra, que também se chama Dark Shadow, obedece a todas as ordens de Tokoyami. Ela é capaz de se esticar e atacar com as suas garras a distâncias imensas, fazendo com que o foco de Tokoyami seja o combate à distância. Em locais muito escuros, a Dark Shadow se torna muito maior, muito mais poderosa e também muito mais agressiva, o que faz Tokoyami perder o seu controle sobre ela. Porém, o garoto já aprendeu a ter maior controle sobre o seu poder, conseguindo até mesmo controlar a sombra plenamente durante a noite. Da mesma forma, em locais muito claros ou contra objetos luminosos, a sombra fica enfraquecida e até mesmo assustada, mas pelo menos ela fica mais fácil de ser controlada, e ainda consegue manter uma força considerável. Hoje em dia, o garoto aprendeu a controlar melhor o seu próprio poder, e graças à residência que fez com o atual herói número 2, o Hawks, Tokoyami conseguiu melhorar muito mais a maneira como usa sua individualidade.
Ele foi capaz até mesmo de compensar a sua desvantagem de combate corpo a corpo ao se revestir com a Dark Shadow, e até desenvolveu uma técnica que o permitia voar, coisa que antes ele não conseguia fazer. Mesmo que o Tokoyami tenha evoluído muito desde suas primeiras aparições, suas técnicas com a sua Dark Shadow ainda são bastante recentes e precisam melhorar muito. E apesar da habilidade de se revestir com a sombra, Tokoyami ainda consegue ter desvantagem no combate próximo, já que se o oponente tiver qualquer fonte de luz em mãos, o garoto já vai ficar vulnerável. Mas ainda assim, seu desempenho é incrível, por isso, 4º lugar na lista. Em 3º lugar, Katsuki Bakugo. A personalidade dele combina muito bem com a sua individualidade, os dois são explosivos. Bakugo é um conhecido da infância do Deku, e apesar do Deku o considerar um grande amigo, Bakugo não poderia se importar menos com o garoto. Ele é bastante irritado, impulsivo e orgulhoso, porém, quando ele luta, coisas interessantes acontecem. Mesmo que ele ainda pareça irritado e fora de si em um combate, Bakugo sempre mantém a calma e consegue bolar estratégias mirabolantes para superar qualquer desavença que surja no seu caminho. Seu poder se chama Explosão. O suor que ele libera do próprio corpo é um líquido inflamável, que quando acumulado na ponta das mãos, libera uma forte explosão. Graças a seu traje de herói, ele pode acumular todo esse líquido em suas luvas para liberar uma explosão retilínea tão poderosa que é capaz de abrir um rombo em um prédio. Bakugo também pode utilizar essa técnica sem seu traje, mas isso acaba desgastando e muito os seus braços, deixando eles feridos. Suas explosões também são extremamente úteis para sua própria mobilidade. Ele pode até mesmo, digamos que, voar em alta velocidade, enquanto libera as explosões pelas suas mãos. O sonho de Bakugo não é só se tornar um herói profissional, mas ser o herói número 1, o melhor de todos. Mas para isso, ele acha que pode passar por cima de todos como se fossem capachos. Por sorte, ele já está aprendendo que não é bem assim que as coisas funcionam. Depois de enfim aceitar a individualidade do Deku e ter seu talento reconhecido pelo próprio All Might, Bakugo iniciou uma jornada de humildade que perdura até hoje. De qualquer forma, seu orgulho ainda é um problema sério hoje em dia, mas como suas habilidades continuam sendo incríveis, ele entra no top 3. Em 2º lugar, Shoto Todoroki. Um aluno assustadoramente talentoso, e também entrou na UA por meio de recomendação. Todoroki é bastante vexado emocionalmente, e ele entrou na UA para se tornar um herói usando apenas metade da sua individualidade, já que a outra metade ele herdou do seu pai Endeavor, alguém que já causou muitos traumas no garoto. Sua individualidade é meio quente, meio frio. Do lado esquerdo do seu corpo, ele emite chamas, e do lado direito, ele produz gelo. Pelo fato dos poderes de chama serem do seu pai, Shoto evitou usar esse poder por muito tempo, em negação ao seu pai. Mesmo assim, desde a primeira vez que vimos Shoto em ação, ele já era um monstro de tão habilidoso. Sua habilidade com o gelo já era o suficiente para congelar um prédio inteiro, ou até mesmo levantar uma montanha de gelo do tamanho de um estádio. O garoto só foi usar as suas chamas depois que o Deku fez ele reconhecer que aquele poder não era do seu pai, mas sim algo dele, da natureza dele. E mesmo que tenhamos visto ele usar as chamas pela primeira vez, ele já foi capaz de criar uma onda de fogo ridiculamente grande. Shoto é um verdadeiro garoto prodígio, onde não foi necessário tanto treinamento para ele ser capaz de fazer o que já faz hoje. As únicas coisas que faltam para ele ser verdadeiramente um herói é aprender na prática. Ironicamente, ele fez residência com seu pai Endeavor, o atual herói número 1. Shoto e seu pai também estão aprendendo a superar todas as desavenças que viveram juntos, mesmo que esse progresso esteja seguindo a passos de tartaruga. Somente agora que Shoto também está aprendendo a usar as suas duas individualidades ao mesmo tempo, coisa que ele não era muito capaz de fazer antes, e o jovem já mostrou muito progresso. Por já ser alguém tão habilidoso, possuir uma individualidade incrível e só carecer de alguma experiência prática de herói, Shoto facilmente se torna o 2º melhor aluno da classe 1A. Em 1º lugar, Izuku Midoriya. O protagonista de My Hero Academia, cujo apelido e nome de herói é Deku. Ele já foi um garoto completamente sem individualidade, mas que ainda assim tinha o sonho de se tornar um herói profissional. Depois de ajudar a salvar uma vida quando ninguém mais quis agir, seu talento foi reconhecido por All Might, e o herói escolheu Midoriya para ser seu sucessor, dando a ele o poder chamado One for All. Esse poder é uma cristalização de toda a força física e das individualidades dos seus portadores anteriores, que contando com All Might, são 9. A individualidade concede um aumento significativo de todas as habilidades físicas do portador para um nível sobre-humano. Isso resulta em níveis incomparáveis de força, velocidade, resistência, agilidade e durabilidade.
Para você ter ideia, apenas uma rajada de ar dos socos do usuário já é capaz de abrir buracos em prédios ou até mesmo causar um tornado. Porém, o poder não é nem um pouco fácil de controlar. Caso o corpo do portador não seja forte o bastante para resistir ao poder da individualidade, é capaz até mesmo do receptáculo, no caso o corpo da pessoa, explodir. Contudo, antes de receber o One for All, Deku realizou um duro treinamento que tonificou todo o seu corpo, fazendo dele um receptáculo digno. Mas o Deku ainda tem uma enorme jornada com seu One for All pela frente. Recentemente, ele está despertando as individualidades de todos os portadores antigos, e como o One for All aumentou drasticamente a força dessas individualidades, Midoriya tem sérios problemas para controlar algumas delas, podendo até mesmo ferir os seus amigos. Ele despertou o Fajin, que permite que ele acumule energia cinética enquanto realiza movimentos. Com isso, ele pode liberar toda essa energia de uma vez, tendo um aumento explosivo de poder e velocidade. Outra individualidade que ele tem é o sensor de perigo, praticamente igual ao sentido aranha, que alerta o garoto sobre perigos ao seu redor. Mas a detecção de uma ameaça não é nada agradável, já que, segundo Midoriya, é uma sensação semelhante a uma facada na cabeça. Tem também o chicote negro, que permite que ele gere tentáculos negros de energia de qualquer parte do seu corpo, que são úteis para se locomover ou conter alguém, e essa foi a primeira individualidade despertada por ele. Outra individualidade é a cortina de fumaça, que gera uma espessa nuvem de fumaça do seu corpo, que pode cobrir uma área bem ampla, servindo principalmente para obstruir a visão dos seus inimigos e pegá-los de surpresa. Ele ainda tem o Flutuar, que basicamente permite que ele voe ou flutue no ar. E por fim, Midoriya tem uma sexta individualidade que foi despertada por ele recentemente no mangá. Esse é o poder do segundo herdeiro do One for All, que concede a ele a capacidade de alterar a velocidade de qualquer coisa que ele toque, incluindo ele mesmo. Isso permite que ele acelere bastante a sua própria velocidade, ou mesmo afete a velocidade do seu alvo. Bom galera, por causa do seu enorme potencial, e principalmente por ter uma das individualidades mais roubadas, o Deku é facilmente o aluno mais poderoso da Sala 1A. Todos esses alunos da 1A são apenas uma fração de tudo que a Escola 1A possui. Ainda há muitas outras turmas, e alguns alunos já até têm um lugar reservado para trabalhar com heróis profissionais, assim que se formarem, visto o quão talentosos foram em seus estágios, residências ou nos festivais da escola. Isso acaba se tornando uma lição indireta que Boku no Hero tenta passar aos seus fãs. Se esforce desde cedo para conseguir sua recompensa o mais breve possível. E então é isso galera, esse foi o nosso ranking dos alunos da turma 1A. Tem algum que você concordou ou discordou da posição que colocamos nesse ranking? Alguns desses alunos é o seu personagem favorito de Boku no Hero? Comenta aqui embaixo pra gente saber. E enfim, muito obrigado pela sua audiência Ultra Nerds, e até o próximo vídeo, valeu!